Boa tarde, alunos do integral. Boa noite, alunos do noturno. Agora a gente vai começar a fazer as nossas aulas desse formato diferente, tá? A princípio eu preparei essas duas primeiras aulas sem mostrar uma fotinho minha aí enquanto eu estou apresentando para vocês por conta do meu computador aqui, tá? Mas futuramente vai ter uma imagem minha aí quando eu der a aula para vocês, tá? Então nós vamos aperfeiçoar um pouquinho essas aulas à medida que for passando o tempo, tá? Então acaba que isso é novo para todos nós. Hoje a gente está começando as aulas dessa forma em função aí dessa crise que a gente está, e a tendência é a gente tentar suprir a parte teórica da nossa disciplina dessa forma, pelo menos por enquanto. Então eu vou estar falando para vocês a mesma coisa que eu falava na teoria do laboratório, tá bom? Então, para a turma do integral, para a turma A, na verdade, eu já passei amálgama e óxido de zinco eugenol. Para a turma B ainda não, mas vocês vão ver, assim como olhando no cronograma, né, como é que foi feita a minha divisão e como que a gente vai seguir daqui para frente. Tá? Então hoje eu vou dar uma aula de hidróxido de cálcio, tá? Que são os materiais que, para a gente dar continuidade ao assunto, né? Materiais restauradores diretos. Tá? E hoje a gente vai falar do hidróxido de cálcio, tá? Que é um material muito usado na odontologia. Tá? Ele tem aplicações diversas e a gente vai falar como utilizar, como é que a gente manipula, onde a gente pode utilizar, tá bom? Primeira coisa é que o hidróxido de cálcio ele tem essas duas formas de apresentação. Ele tem o hidróxido de cálcio PA, tá? E o hidróxido de cálcio no formato de cimento, tá? Que é cimento de hidróxido de cálcio. Então os dois contêm hidróxido de cálcio, mas numa composição ligeiramente diferente, tá? Seguindo a finalidade do produto, né? Seguindo a ideia, para que a gente vai usar cada um. Tá? Então, esse hidróxido de cálcio PA significa pró-análise, tá? Ele vem em pó e ele é usado dessa forma, como forrador dentinário, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. E a gente tem a composição do tipo cimento, tá? Que a gente usa também para forramento cavitário, né? Mas com uma indicação específica para cada um. Né, as características do hidróxido de cálcio, a princípio, que a gente pode ressaltar ou destacar, são essas aqui, tá? Que é o pH básico, tá? Altamente básico, a gente chama de pH básico, ou pH alcalino, tá? Extremamente alcalino. Isso mostra o quê? Mostra que é um material cáustico, tá? Que vai ter uma série de indicações em função disso, né? Ou seja, o pH dele é tão alcalino, é tão básico, que ele gera no organismo uma resposta como se fosse de queima, né? Então ele estimula, no caso, a formação de dentina reparadora, não porque ele faz bem para o dente, mas que ele acaba cauterizando aquele local aonde a polpa está exposta. Então essa é a principal vantagem desse tipo de material, que é o pH alto. O pH alto é um único material que a gente encontra na odontologia que é capaz de estimular a formação de dentina. Então, se a gente faz uma cavidade no dente e expõe a polpa com o motor, a gente consegue colocar esse pó e ele estimular a formação de dentina justamente por esse pH alto, né? Então a gente vê que ele tem uma estimulação à formação de dentina reparadora. Esse pH alto também é responsável pela ação antimicrobiana, que a gente observa, né, justamente por conta dessa cauterização, dessa alcalinidade, a ação antimicrobiana. Né? Além disso, como característica, ele não apresenta adesão ao dente, não tem nada de adesão. Ele funciona como isolante térmico e elétrico, né? E ele tem baixa resistência mecânica e alta solubilidade, né? Que são características que fazem com que eles não sejam indicados como materiais definitivos. Tá? Então a gente nunca vai usar cimento de hidróxido de cálcio ou hidróxido de cálcio para fazer uma restauração inteira.
tá? Então lembrem disso, ele não é indicado para restaurações inteiras, ele é um material que a gente coloca geralmente nas cavidades profundas e protege ele com alguma coisa por cima, tá? Algum material restaurador mais resistente por cima. Tá? Ele também foi indicado por ser isolante térmico e elétrico, né, naquela condição que eu falei de forramento cavitário, né, de base protetora, tá? Até mesmo embaixo das restaurações de amálgama, que conduzem bastante calor e conduzem bastante estímulos térmicos e bastante estímulos elétricos. E por último, eles têm uma vantagem em relação ao óxido de zinco com o eugenol, né, que eram os materiais de escolha para as bases forradoras do amálgama, por não interferirem na polimerização das resinas. Então, o óxido de zinco com eugenol, por ter eugenol, ele interfere na polimerização. O hidróxido de cálcio ele não interfere na polimerização das resinas. Então, esse material ele foi muito indicado para base forradora de resina, cavidades muito profundas de resina, que a gente queria proteger a polpa de ataque ácido ou coisa assim, né, ou mesmo quando tivesse exposição pulpar, a gente indica, né, até hoje a colocação do hidróxido de cálcio como forramento para as resinas. Então, dessas características deles, a gente observa basicamente as indicações clínicas desse material, né? Então a gente tem primeiro, né, a explicação do hidróxido de cálcio PA, que ele vem proanálise, que ele é um hidróxido de cálcio que ele vem em pó. Então a gente abre esse potinho aqui, a gente vê um pó, né? Então a gente pode usar o pó direto, né, direto sobre o local onde tem uma dentina exposta, uma polpa exposta, por exemplo, ou a gente pode fazer uma pasta, né, uma pasta ou uma solução misturando esse hidróxido de cálcio PA, esse pó com soro fisiológico. Então a maneira mais fácil de usar esse pozinho é a gente misturar com soro fisiológico. E aí, se eu coloco muito soro fisiológico, eu faço uma solução de hidróxido de cálcio PA, que essa solução serve para quê? Para limpar a cavidade, né? E tem uma ação hemostática. Então, se eu tenho uma exposição pulpar, eu lavo com essa solução e a tendência é eu controlar esse sangramento. E eu também posso fazer uma pasta, colocar um pouco menos de soro fisiológico, manipular junto com o pó, fazendo uma pasta, e utilizar agora para deixar essa pastinha exatamente em cima da exposição pulpar. Tá? Então essa é a forma mais simples da gente usar o hidróxido de cálcio PA. E a principal indicação desse hidróxido de cálcio PA são as exposições pulpares, como eu já falei para vocês. Né? Então aqui está um exemplo de um dente onde foi feita uma restauração. Né? A gente observa que limpando a restauração toda, né, teve uma comunicação com a polpa. Né? Essa comunicação com a polpa, o que, que vai acontecer à medida que a gente limpa? A gente começa a observar a presença de um sangramento. Tá? Esse sangramento indica para a gente se esse tipo de tratamento está indicado ou não, né? Então não é qualquer perfuração ou qualquer exposição pulpar que adianta eu colocar o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele estimula a formação de dentina reparadora, mas o dente tem que estar saudável para isso, né? Então eu imagino que eu tenho um dente capaz de se recuperar. E a gente consegue ver isso pelo tipo de sangramento muitas das vezes. Né? Então, ocorreu a comunicação, vocês vão ver aos poucos aflorar um sangue vermelho vivo, um sangue com uma consistência de sangue. Né? Então, a gente nota que parece mesmo um sangue novo, né? Como se por assim dizer. Né? Se esse sangue, no caso, tivesse escurecido, tivesse coagulado, ou tivesse muito fluido, muito ralo, sem essa cor vermelha, isso ia indicar que a cárie realmente causou um efeito deletério no dente e esse dente não vai se recuperar nem colocando hidróxido de cálcio. Aí já é o caso de ter que fazer a endodontia, tá? A pulpectomia desse elemento, tirar o nervo, tirar a polpa e tratar o canal. Então tem que ter bom senso para saber quando a gente indica, né, essa proteção direta com hidróxido de cálcio. Né? Então a gente observa aqui, ó, que a cavidade foi limpa daquele sangue, a gente lava com soro, né? Na verdade a gente lava com a solução de hidróxido de cálcio,
que é também conhecida como água de cal, né? Então eu misturo um pouquinho do pó do hidróxido de cálcio com um pouco de soro no pote DAPEN, faço uma solução, lavo bem a cavidade. Depois, nesse mesmo pote DAPEN, eu tiro o excesso de água e eu vejo aquela pasta que ficou no fundo, eu coloco sobre a lesão, tá? Então é bem sutil, né? Eu coloco esse pozinho só sobre onde ocorreu a exposição. A ideia é que esse pó gere essa queima no local, né? E o organismo, né, o órgão dental, forme a dentina reparadora em volta disso aqui, tá? Em volta disso. Isso é a proteção direta, é o capeamento pulpar direto. Logo depois, a gente coloca uma proteção de ionômero por cima dele, é um exemplo, e faz a resina em cima, né? Então a gente imagina que a gente estava com um caso clínico onde o dente estava isolado absoluto, não caiu saliva, o paciente não sentia dor espontânea, o dente estava tudo bem, só que tinha uma cárie profunda. Nós limpamos esse dente, removemos toda a cárie e logo em seguida a gente lavou com água de cal, colocou a pasta de colocou a pastinha de hidróxido de cálcio PA na lesão, cobriu com ionômero e fechou o dente com resina. Então nós terminamos nossa restauração na mesma consulta. Isso é o capeamento pulpar direto. Eu termino a restauração. Eu acredito que esse dente vai reagir, né? Principalmente porque sangrou um vermelho vivo, depois, além de ter sangrado um vermelho vivo, estava numa consistência de sangue mesmo, não estava apresentando coagulação, não estava apresentando um sangue alterado. E terceiro, eu tenho que também considerar o paciente jovem. Tá? Esse tipo de tratamento, o maior índice de sucesso são nos pacientes mais jovens, tá? Onde a gente tem uma capacidade de reparação maior. E aí uma sequência para vocês poderem olhar de como a gente faz esse capeamento pulpar direto. Então, primeiro, a gente limpa, lava com água de cal, né? Na verdade, a gente fez a água de cal no pote DAP, molhou uma bolinha de algodão e limpou o dente, né? Lavou bem até parar o sangramento. Logo depois, nesse caso, esse autor ele levou o pó de hidróxido de cálcio com um porta-amálgama, tá? Então ele colocou um pouquinho de hidróxido de cálcio lá no fundo, né? E deixou um pozinho mesmo, né? Ele não fez a pasta, eu posso colocar o pó direto. Fazer a pasta muitas vezes facilita a forma da gente inserir na cavidade. Logo em seguida, o que, que ele fez? Ele pegou o cimento de hidróxido de cálcio, que é aquela segunda formulação que a gente mostrou lá no início da aula. Ele pegou esse cimento de hidróxido de cálcio, misturou a pasta base com a pasta catalisadora e colocou com um de cal, né? Esse aqui é um instrumento de cal, é uma sonda com uma bolinha na ponta. Então a gente pode ver nessa figura o pozinho no fundo, aonde ocorreu a comunicação. Depois ele colocou o cimento de hidróxido de cálcio para cobrir, para tapar esse pozinho, para não fazer resina direto aqui em cima. Se a gente faz a resina direto sobre a pasta ou o pó de hidróxido de cálcio, ele é removido na hora de fazer a resina. Então aqui ele cobriu com um cimento de hidróxido de cálcio, tá? Ao invés de cobrir com ionômero, que era o exemplo anterior. No exemplo anterior, ó, ele em cima do pó de hidróxido de cálcio, ele colocou um ionômero de vidro, sem problema. Coloca o ionômero de vidro e faz a resina. Nesse exemplo, ele colocou, ao invés do ionômero de vidro, o próprio cimento de hidróxido de cálcio, mas numa consistência diferente, né? Não é mais pó, é numa consistência de cimento. Tá? E logo depois faria resina aqui por cima e liberaria esse paciente. Obviamente, perguntaria após algumas semanas, após um mês, se o paciente voltou a sentir dor. Muitas vezes faz um teste de vitalidade nesse dente para saber se está tudo ok. Tá bom? Então, isso é o que a gente chama de capeamento pulpar direto. A principal característica desse tipo de tratamento é que a gente, após uma exposição pulpar, a gente faz a proteção do fundo
e já a restauração no mesmo momento, tá? No mesmo momento. Então eu termino a restauração no mesmo dia, tá? Isso chama capeamento pulpar direto, tá? Uma das principais indicações do material hidróxido de cálcio, né? E se vocês quiserem ver um vídeo sobre isso, que é o vídeo que eu mostro na minha aula, é do professor Leonardo Muniz, odonto.com, tá? É um professor muito bom que tem vídeos muito explicativos, muito bem explicativos de dentística, tá? Então qualquer dúvida, se vocês quiserem ver a execução, né, desse vídeo, acessem esse site do Leonardo Muniz, odonto.com, ou procure no YouTube. É o vídeo que eu coloco na minha aula. Agora a gente vai ver a segunda apresentação, que é a apresentação tipo cimento. Eu acabei de comentar um pouquinho sobre essa apresentação, né, que a gente usou no caso anterior, em cima da pasta de hidróxido de cálcio, né? Então o cimento de hidróxido de cálcio, ele tem uma indicação diferente da pasta, tá? A pasta ela é estritamente para quando a gente tem uma exposição pulpar. O cimento não. O cimento de hidróxido de cálcio ele é principalmente indicado como base forradora, tá? Como base forradora. Ele só é utilizado em cavidades profundas com exposição pulpar junto com o pó, tá? Então, quando tem exposição pulpar, eu uso o pozinho primeiro, depois eu passo o cimento de hidróxido de cálcio por cima. Ele tem uma característica boa também, que ele é radiopaco, tá? Então, por ser radiopaco, quando eu faço um raio-x, eu identifico esse cimento. Eu sei que tem ele embaixo da minha restauração, tá bom? Então, isso aqui é muito importante. Então, eu tenho, ó, esse material indicado como base forradora, tá? Como base forradora. Então, cavidades profundas eu posso usar ele. Porém, quando tiver exposição pulpar, né, além de usar ele, além de fazer uma base no fundo com ele, eu vou colocar um pozinho de hidróxido de cálcio PA aonde ocorreu a exposição pulpar, né? Esse material ele tem o hidróxido de cálcio na composição, mas para formular esse cimento ele tem outras coisas misturadas. Ele é diferente do pó. O pó é hidróxido de cálcio PA, é o hidróxido de cálcio puro. O cimento ele tem outras coisas para fazer justamente essa consistência de cimento, tá? Então esses são os outros constituintes. E o dióxido de titânio, ele é o principal constituinte que faz com que ele tenha radiopacidade, tá bom? E na hora de manipular, levar em consideração que isso é um cimento, eu misturo a pasta base com a pasta catalisadora. Quando eu misturo um com o outro, ele endurece, né? E eu não posso ter umidade, né? E eu reduzo também a questão do calor. A umidade e o calor, eles aceleram o tempo de presa, né? Então, se estiver muito quente, ele vai endurecer mais rápido. E se estiver muito úmido, também. Só que a umidade, além de acelerar a presa, a umidade vai gerar a dissolução desse cimento. Esse cimento ele dissolve em água, tá? Ele dissolve em água. Esse é um dos motivos que a gente não termina nenhuma restauração com ele, tá? Então essas são as características do cimento de hidróxido de cálcio. Ele é muito usado na dentística até hoje, né? Um exemplo é esse aí. A gente faz uma restauração, né? Isola absoluto, sempre isolando absoluto para fazer resina, né? E aí quando a gente isola absoluto, a gente percebe que na hora de remoção do tecido cariado, a gente vê a câmara pulpar quase exposta ou muito perto de estar exposta. Então a gente limpa todo o tecido cariado, né, e deixa o fundo da cavidade para a gente proteger com cimento. Não precisa do hidróxido de cálcio PA nesse local porque não ocorreu a exposição pulpar, né? Então eu venho aqui e coloco só o cimento de hidróxido de cálcio, tá? Então eu uso esse cimento de hidróxido de cálcio como base forradora, como base protetora. Isso não é capeamento direto. Capeamento direto, como a gente viu anteriormente, precisa ter tido a exposição pulpar. Nesse caso, a gente só colocou o cimento como base forradora, tá? Para a gente não colocar o ácido que a gente precisa fazer da resina direto sobre a polpa. Então, nesse caso, a gente só fez uma proteção do fundo com o cimento de hidróxido de cálcio.
ele foi usado como base protetora, base forradora, tá? E logo depois foi feita a restauração em cima de resina, tá? E isso é um exemplo de como a gente pode usar esse material. Um segundo exemplo é o tratamento expectante. Esse tratamento expectante a gente usa muito, a gente usa bastante, principalmente em criança e adolescente, tá? É um tratamento que permite a gente dar uma chance para o elemento dental usando esse tipo de material, usando as melhores características do hidroxicálcio, que é essa capacidade dele de matar bactéria, né, um antimicrobiano, matar os micro-organismos e, além disso, estimular a formação de dentina. O que é o tratamento expectante? É um tratamento realizado em cavidades profundas, quando corre o risco de exposição pulpar se eu tirar toda a cárie, tá? Então, nesses casos, eu não removi toda a cárie, tá? Eu vou esperar que o hidróxido de cálcio atue por um tempo, tentando reduzir esses micro-organismos e formando uma barreira, né, de dentina reparadora para depois eu restaurar. Ou seja, nesse tratamento eu tenho duas etapas, tá? Duas etapas. A primeira etapa eu removo o excesso de tecido cariado, tá? Então eu removi o excesso, eu não removi o tecido cariado todo. Eu não posso ter exposição pulpar nesse tratamento. Eu removo todo o excesso do tecido cariado, depois eu coloco uma base de cimento de hidróxido de cálcio PA, igual eu mostrei antes, e por cima eu não coloco resina. Por cima eu coloco um ionômero de vidro. Eu coloco um material restaurador provisório, tá? E deixo isso de 30 a 45 dias, tá? Eu vou atuar como espectador, né? Então eu vou acompanhar esse paciente, eu vou fazer o acompanhamento de 30 a 45 dias para ver se esse paciente não tem dor, não tem nada, tá bom? Então eu vou só acompanhar, ele vai ficar com uma restauração provisória. Depois de 30 a 45 dias, eu abro de novo o dente e removo todo aquele material, imaginando que não vai mais expor, porque o organismo formou dentina reparadora. E aí depois eu tiro todo o restante da cárie. Então, o tratamento expectante consiste de duas etapas, tá? Ele consiste de duas etapas. Na primeira etapa, eu removo o tecido cariado e deixo só aonde eu fico com medo de expor o dente, de chegar na polpa eu permaneço com a cárie. E sobre essa cárie eu coloco a base do cimento de hidróxido de cálcio e, e fecho a restauração e faço a minha restauração provisória com o cimento de ionômero de vidro, tá? E no segundo momento, né, 30, 45 dias depois, eu removo todo esse material, todo esse ionômero, todo esse cimento, o resto da cárie e faço a minha restauração de resina. Então é isso aqui, ó, a indicação, né, desse tipo de tratamento. Cavidades profundas, quando a remoção da cárie da parede pulpar ou axial implica em grande risco de exposição pulpar, especialmente em lesões de cáries agudas ou mistas. O objetivo desse tratamento é a gente ser mais conservador. Por quê? Porque normalmente quando a gente tem cárie e expõe a polpa, a gente faz o canal do dente, né? Então a gente indica já abrir o dente e fazer o canal. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente está tentando evitar isso. Só que também tem indicação, funciona muito bem para pacientes jovens, tá? Para pacientes aonde eu tenho uma resposta pulpar melhor. Pacientes acima de 18 anos, acima de 20 anos, a resposta pulpar já não é tão boa, tá? Então eu limito esse tipo de tratamento a pacientes jovens. E aqui melhor explicado, tá? Eu recortei isso do vídeo, que vocês podem acessar o site e ver, mas mostrando a remoção de toda a cárie. Primeiro, né, tira o esmalte com uma broca esférica diamantada, depois vai com uma colher de dentina, né, uma cureta que a gente chama, uma colher de dentina, limpa, remove toda a cárie, uma parte da cárie. Por último, vai com uma broca de baixa rotação esférica, multilaminada e limpa o máximo que puder, tá? Sempre com cuidado que, ó, a zona de maior proximidade pulpar, né? A zona de maior proximidade pulpar, muito cuidado na hora de limpar, né? A gente recomenda até uma broca de diâmetro maior,
né? Uma broca multilaminada de baixa rotação com diâmetro grande, para a gente evitar de fazer um furo aqui. Se a gente expor a polpa, o prognóstico é completamente diferente, tá? Se a gente expõe a polpa no meio de um monte de cárie, aí já é indicado fazer o canal, pulpectomia, tá? Então eu não posso expor a polpa, tá bom? Então com muito cuidado nessa etapa. Então a gente vai, limpa bem, né? A gente nota que ainda sobrou um pouquinho de tecido cariado, né? Na área de maior proximidade pulpar. Em seguida a gente segue aquele protocolo, lava com água de cal, certo? Numa bolinha de algodão, lava bem, até ficar bem limpinho, você vê a dentina ligeiramente úmida, coloca direto o cimento de hidróxido de cálcio, né? Coloca direto sobre a região que está perto da polpa, né? Ou onde tem um pouquinho de cárie, sendo muito sutil, colocando pouquinho, só mesmo na lesão. Em volta, a gente não quer o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio ele é solúvel, se ficar muito ele vai dissolver com a saliva. Em seguida, a gente coloca o ionômero de vidro com uma Centrix, que foi a seringa que vocês compraram. O ionômero de vidro é um material muito fluido, a gente não consegue colocar ele com a espátula. Então a gente vem aqui com uma Centrix, que é essa pistolinha, coloca o ionômero aqui dentro e aperta lá dentro. E faz a restauração provisória com o cimento de ionômero de vidro. Tá? Aguarda depois disso 30 a 45 dias. Após 30 a 45 dias, a gente avalia a vitalidade desse dente, avalia com raio-x se formou dentina e limpa todo o dente, remove todo esse material, remove a cárie e faz a restauração. Tá? Esse vídeo também tem nesse site que eu já falei com vocês. Tá? E o passo a passo dessa manipulação desses materiais segue muito parecido com o que eu já falei para vocês, né? Todos os materiais eles são de certa forma parecidos. Primeiro, a gente vai fazer a proporção desse material, depois a espatulação e por último a inserção, né? Então é isso aqui, ó, né? Eu pego o hidróxido de cálcio PA, né, o pó de hidróxido de cálcio, deixo separado um pote d'Appen com água destilada ou soro fisiológico e coloco com uma espátula 24 esse pozinho dentro, né? Então eu misturo o pó com o líquido, né, até fazer um soro, né, até fazer uma solução, tá? Eu deixo essa solução para eu molhar a bolinha de algodão, né, com a pinça, né, eu seguro a bolinha de algodão com uma pinça, molho essa bolinha de algodão na superfície dessa solução e limpo a cavidade, tá? E logo depois, com a bolinha de algodão em posição, eu jogo um jatinho de ar. Então é assim que a gente lava uma cavidade, assim que a gente limpa uma cavidade com uma solução de hidróxido de cálcio, também chamada de água de cal. Em seguida, mostrando para vocês como é que faz o cimento de hidróxido de cálcio. Tá? O cimento de hidróxido de cálcio é só pegar a pasta base mais a pasta catalisadora, tá? Dar uma gotinha de cada, né? Uma gotinha da pasta base, uma gotinha da pasta catalisadora, e usar uma espátula de silicato, uma espátula número 1 para misturar, ou mesmo usar uma espátula insersora de cal, tá? Uma espátula de cal, que é essa espátula que é uma sonda com uma bolinha na ponta. Eu misturo as duas pastas, né, e levo direto na cavidade, tá? E levo direto na cavidade, tá bom? Misturei um com o outro e coloco na cavidade, né? Geralmente para fazer uma base forradora, tá? Ou para proteger o pozinho de hidróxido de cálcio em algumas situações aí, como a gente já falou. Lembrando sempre, pessoal, que a gente depois vai fazer a prática de todos esses materiais, tá? Então a gente está abordando só a parte teórica. E no final da minha aula sempre vai ter um estudo dirigido. Esse estudo dirigido a gente vai discutir no fórum, tá? Que eu já passei os dias dos fóruns para vocês, tá? Então aqui estão umas perguntinhas para direcionar para vocês o que é importante que vocês saibam sobre esse material, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. À medida que a gente for evoluindo, as aulas também irão evoluindo um pouquinho mais, tá? E qualquer dúvida vocês anotem para a gente discutir no fórum.